Olá a todos e a todas, o meu nome é Catarina. Hoje trago uma rúbrica nova ao canal intitulada Diários Culturais, nos quais me proponho a trazer obras que consumo e que muitas vezes não são mencionadas por esta e qualquer outra razão nos outros vídeos. Este é um espaço no Diário Cultural para que possamos conversar sobre as coisas que nos inspiram no dia-a-dia, tentar tornar o consumo da arte em algo que, em vez de passivo, que só consumimos e já está, em algo ativo. Isto é, consumimos e conversamos sobre isso. A primeira recomendação que trago é uma recomendação digital. É uma aplicação de telemóvel que serve tanto para Androids como para iPhones. Daily Art, como está aqui no ecrã. Eu vou deixar aqui um pequeno vídeo a rolar de como é que funciona a aplicação. Mas no fundo é uma aplicação que todos os dias vos recomenda um quadro. E não só vos recomenda o quadro, como uma breve descrição sobre a obra. Esta aplicação é muito produtiva mesmo para aquelas pessoas que já são muito conhecedoras de quadros. Muita gente conhece os grandes e famosos pintores, mas mesmo dentro das obras desses pintores, nós tantas vezes desconhecemos aquelas mais singulares e guardadas nas gavetas que nunca são mencionadas. Outra coisa que esta aplicação nos dá é conhecer artistas dos quais nunca ouvimos falar. Por mim falo que, de facto, até ao dia de hoje, já instalei esta aplicação há cerca de 2 semanas, até ao dia de hoje a maior parte dos pintores mencionados eu não os conhecia. Apesar da aplicação ser em inglês, no final do texto diário sobre o quadro, tem uma opção de tradução para o português. Portanto, para quem não está familiarizado ou não se sente confortável com o inglês, tem a opção de tradução. Não há problema nenhum. Este é o tipo de aplicação que eu gosto de recomendar, porque numa era em que discutimos tanto os benefícios e os malefícios da internet, das redes sociais, é bom lembrar que há aplicações por aí que promovem o pensamento crítico, o consumo artístico e que não nos deixam simplesmente ficar a adormecer, a consumir mais do mesmo. Agora falando de filmes. Filmes é, enfim, um dos meios artísticos de que mais gosto. E foi um interesse meu que esteve adormecido durante alguns anos. Como sabemos, os filmes estão distribuídos por muitas plataformas de streaming que obrigam a que muitas vezes não possamos consumir os filmes como bem nos apraz, como bem nos apetece. Uma coisa que fiz recentemente foi aproveitar as promoções do Black Friday, ou mesmo as promoções que aparecem na altura do Natal, para subscrever a uma plataforma streaming específica de filmes. A que eu recomendo é a Filmin, mas também tem a Mubi. A Filmin, por exemplo, penso que só existe em Portugal e Espanha, e a Mubi, não sei se há alguma limitação geográfica. De qualquer das formas, plataformas de streaming direcionadas para o cinema, e para o cinema talvez, não é só independente, mas que se focam num cinema de qualidade, são muito importantes, porque abrimos aquela plataforma e temos um hall vasto de filmes por onde escolher. Outra coisa que recomendo em relação ao cinema, antes de ir às recomendações propriamente ditas dos filmes, é a rede social tão conhecida chamada Letterboxd, que é uma rede social onde nós podemos inscrever os filmes que andamos a ver, dar uma avaliação em estrelas, deixar um comentário e adicionar amigos e ver as cotações que o filme tem dadas pelo público geral naquela plataforma, naquela rede social. E o Letterboxd é muito bom para também nos instigar, promover a vontade de ver filmes e de o fazer conscientemente. O primeiro filme que vos trago é de 2020, da Chloe Zhao, da realizadora Chloe Zhao, que terá já agora um filme também a sair em fevereiro chamado Hamnet. Mas este filme de 2020 que vos trago é o Nomadland, que retrata, acima de tudo, de uma forma vaga, não quero dizer muito, o percurso de uma mulher que se vê obrigada pela vida a viver numa carrinha caravana e a mover-se ao longo dos Estados Unidos. Não só à procura de pequenos trabalhos que possa realizar para ganhar dinheiro, como seguimos, acima de tudo, a sua
jornada espiritual por uns Estados Unidos sucumbidos ao desastre económico. Esta mulher vivia numa cidade própria, industrializada, fabricada para trabalhar com o marido morre, já não o vemos sequer no início do filme e, portanto, o que acontece é que esta nossa protagonista vê-se sem casa, aquela cidade vira fantasma, fecha, ela passa a viver em formato nómada. E no percurso que faz, conhece tanta gente que também sofre do problema habitacional que nos assola mundialmente. Há pobreza intergeracional e há o isolamento social, que muitas vezes só parece conseguir ser combatido quando nós nos unimos em comunidades. E essa união em comunidades é uma coisa muito bonita que o filme apresenta. O filme apresenta uma comunidade de pessoas que se une para aprender a viver autonomamente, de forma nómada, a conseguir viver com pouco, em carros, caravanas adaptadas para se moverem por vastos quilómetros ao longo do país. O seu sonho, o núcleo base que fomenta a sua vida é a necessidade de descoberta. E este é um filme muito bonito, esteticamente perfeito e com uma atriz fenomenal, cujo nome eu vou deixar no ecrã. É um filme extremamente bonito, de luta por um lugar melhor, por uma posição própria na sociedade, que não se deixa adormecer pelas exigências que muitas vezes nem somos nós que controlamos. E pegando neste ponto de ligação que é o desastre económico, a carência social e financeira de tantas famílias, não só nos Estados Unidos, mas aqui o foco é de facto os Estados Unidos, temos um filme que, em vez de apresentar uma protagonista mais velha, apresenta-nos protagonistas muito, muito jovens. E este filme, que, enfim, contrasta tanto com o Nomadland, chama-se The Florida Project, de Sean Baker, de 2017. Este é um retrato muito realista daquelas famílias que vivem em blocos de apartamento nos arredores, nos arrebaldes da Disney World em Flórida, nos Estados Unidos. Disney World está colada, aglutinada a uma realidade de carência profunda de tantas famílias que vivem ali à volta e que não têm uma vida digna. E este filme retrata muito isso. As cores do filme são extraordinárias. Faz muito lembrar o Budapest Hotel, para quem já viu. Aquelas cores muito pastel, mas ao mesmo tempo vívidas, dos rosa, dos azuis, dos amarelos. Uma das nossas protagonistas é Mooney, uma criança que vive com a mãe, a outra protagonista, uma mãe jovem, uma mãe solteira, pouco apta para o papel de mãe, porque claramente se viu naquela condição, sem capacidades económicas e emocionais para criar uma filha. Há outras crianças naquele bloco de apartamentos que interagem com Mooney no dia-a-dia. Não há, de facto, uma vigilância própria para aquelas crianças poderem brincar em segurança. A única pessoa que tenta a todo custo assegurar a dignidade física e psicológica daquelas crianças é o senhor que administra o condomínio, um ator fantástico, a pessoa que tem 50 olhos em todo o lado e que está atento aos adultos que pagam ou não pagam a renda, se destrói ou não destrói os quartos, as crianças, o que é que estão a fazer. Enfim, mantém a integridade física e emocional daquele lugar. Tem uma empatia extraordinária quando ele próprio passa muitas dificuldades na vida. Falamos de Nomadland, como um filme que trabalha esse lado transitório da vida, essa mobilidade de um espaço para o outro, em que a nossa protagonista numa caravana avança caminho a caminho e nunca para num só lugar. Em Florida Project, o projeto Flórida, estas pessoas estão presas num motel, nem é hotel, é um motel, que não assegura uma educação digna ou uma presença digna àquelas pessoas. É um lugar de pura transitoriedade, é um não lugar, acima de tudo, também físico e emocional, e que trabalha, acima de tudo, o trauma de infância que Mooney,
Esta criança ainda não é capaz de descortinar, ainda não é capaz de processar. Em Nomadland falei que a protagonista teve um passado complicado, viu-se destituída de tudo o que tinha, em termos de pessoas e lugares, e rememora essas vivências do passado, olha para trás e reflete sobre isso. Aqui, Mooney ainda é muito jovem, ainda não tem capacidade para o fazer. A única coisa que tem são esperanças do futuro que nós, que vemos o filme, sabemos que não se irão concretizar se ela se mantiver naquele estado de completa estagnação por causa da condição em que se insere. Mas a criança ainda não o sabe, a criança ainda sonha. A criança ainda tenta evadir-se, fugir daquele espaço físico através do sonho, que é algo que tantos poetas fazem nas suas poesias. Mas quem vê o filme tem consciência de que o sonho não é suficiente para abalar a realidade. E quando falamos desta vulnerabilidade da criança e do trauma infantil e daquilo que se perdeu com os sonhos de um passado que já não se recupera, temos o terceiro filme, After Sun, de Charlotte Webb, um filme de 2022, um filme com traços bastante autobiográficos. É um filme extraordinário também, e é um filme que sinto que toca imediatamente no nosso coração assim que acabamos de o ver. A minha percepção foi que em Nomadland e em The Florida Project, o embalo que eu senti a ver o filme só catapultou uma semana depois. Enquanto que After Sun, assim que terminei o filme, eu fiquei a olhar para o vazio e doeu um pouco. After Sun também trabalha a infância porque nós seguimos umas pequenas férias no verão de uma pessoa, de uma mulher, quando era criança, com o pai. O pai, eles são os dois escoceses, vão para um resort na Turquia. Logo no início percebemos que o intuito era que as férias tivessem ali um lado luxuoso, que não tiveram, porque o pai parece estar numa situação financeira e emocional muito conturbada. É um pai jovem também, e esta criança não tem uma relação muito próxima com o pai e parece ser aquela última tentativa para restaurar uma fissura que já havia sido, enfim, iniciada há muito, muito tempo. Este filme tem uma transitoriedade também, maioritariamente emocional. Nós vemos duas pessoas com aparente desconexão que tentam a todo o custo, naquelas pequenas férias de verão, retomar ligações emocionais. Mas da parte do pai há uma parede que se interpõe entre eles os dois. Aqui em After Sun nós vemos sempre o passado e o presente em corda bamba. E o espaço físico daquelas férias, daquela orla costeira marítima, é um ponto geográfico que evidencia esse espaço liminar, porque foi naquelas férias que se decidiu, naturalmente, que a relação entre pai e filha teria um fim. Há uma perspectiva de futuro da filha que rememora, que olha para trás e analisa um pouco aquilo que se passou, mas não conto. Mas essa rememoração que eu mencionei também acontece em Nomadland e é muito importante porque uma figura adulta, quando olha para trás na sua vida, tem uma capacidade de avaliar as circunstâncias que levaram até ali. Enquanto que em The Florida Project, como mencionei, seguindo a perspectiva de uma criança, ainda não há essa capacidade. Portanto, não há ainda uma avaliação do que correu mal, há só uma luta pela sobrevivência. E estes filmes trabalham todas estas temáticas em conjunto. Aqui é uma espécie de trilogia, porque Mooney e The Florida Project são a infância e são a construção dos problemas. After Sun é já ali à altura dos 20, 30, em que olhamos para trás e conseguimos apreender aquilo que nos levou até ali. Os traumas, as expectativas frustradas e os sonhos por desvendar. Nomadland cumpre a trilogia numa parte final da vida em que já não há grandes expectativas, há somente uma aceitação quase estoica, não é?
vamos deixar o tempo correr, vamos deixar as leis do destino trazerem aquilo que é inevitável, e essa aceitação leva a uma total liberdade, uma libertação de todos esses constrangimentos e amarras psicológicas que nos acompanharam ao longo da vida. Agora vou desaparecer durante uns segundos para vos mostrar umas cenas específicas destes filmes que cumprem uma técnica muito bonita no cinema, que é o mise-en-scène, ou seja, colocar na tela, no ecrã, tudo o que é possível colocar. As pessoas enquanto objetos cênicos, as luzes, as cores, as paisagens, tudo ao mesmo tempo, para estagnar o olhar de quem viu o filme e deixar que fiquemos completamente extasiados. Por exemplo, aqui em Nomadland temos este exemplo da paisagem que engloba tudo e engloba a escuridão e ao mesmo tempo a luz, e engloba a transitoriedade de uma mulher que anda rumo a outro lugar. Em Florida Project destaco esta imagem que cumpre também o mise-en-scène, tudo é colocado à frente da câmara e esta estética que reforça a beleza da expectativa e a dureza do real. Em After Sun, uma das cenas mais bonitas, a completa cisão em divisões de um quarto de hotel daquilo que é uma cisão emocional. Como se vê aqui, a criança sentada na cadeira a ler um livro que o pai recomenda, à espera que o pai venha para perto dela, e o pai em dor profunda, isolada na casa de banho, e essa completa cisão entre os dois. E como não poderia deixar de ser, eu tenho de recomendar livros. É impossível não o fazer, e trago livros que trabalham, de certa forma, as temáticas que evidenciei ao longo deste vídeo. A dicotomia entre a memória e o presente, entre as expectativas do passado e a dureza do real, é a humanidade que nos cabe trazer sempre que interagimos com os outros e tentar, de todas as formas que conseguirmos, não transferir as nossas problemáticas e os nossos traumas para os outros que não as carregam em primeiro lugar. Essa humanidade, essa observação do cotidiano que vemos em Nomadland, em Florida Project e After Sun, também trago noutros livros. O primeiro livro que quero recomendar é o Antropocene, do John Green. Tanto no Brasil como em Portugal está traduzido para o Antropocene, com uma capa praticamente igual a esta. Este livro é um livro de ensaios muito curtos sobre as facetas mais humanas que possamos pensar. Eu ainda não terminei, faltam menos de 60 páginas, mas queria falar sobre ele e destacar, acima de tudo, a capacidade extraordinária que o John tem para trazer temas presumivelmente banais e torná-los, primeiro, extremamente bem escritos, segundo, extremamente otimista. Perpassa já agora temas desde, enfim, conversas que teve, situações que viveu, com ensaios sobre desporto, sobre arte, sobre economia, tantas outras coisas. Ciência, obviamente. Não fosse o irmão dele também cientista. E é fantástico. Primeiro, pela quantidade de anotações, conseguem ver que a escrita, a mim, convenceu. Depois, porque conta uma data de coisas, não só a nível pessoal, como depois a nível também estrutural, geral. Então acabamos por aprender bastante sobre uma data de assuntos. Vamos desde, olha, neste ano estava a viver numa casa alugada com uma data de amigos e isto aconteceu. Vai desde isso até, por exemplo, o meu bisavô tinha uma mercearia. E essa mercearia foi completamente destornada por um senhor que inventou uma mercearia melhor. E aqui descobrimos e aprendemos que no início do século XX as mercearias eram completamente diferentes daquilo que nós conhecemos hoje. Então, em vez de ser a mercearia, nós entramos e vamos pelos corredores escolher aquilo que queremos e depois vamos para a caixa. As mercearias no início do século XX não eram nada assim. Nós chegávamos a um balcão e tínhamos de pedir à pessoa atrás do balcão para nos escolher as coisas. Olha, quero uma manteiga. Lá ia a pessoa escolher a manteiga atrás do balcão. Esse era o tipo de mercearia do bisavô do John Green, até que um senhor inventa uma mercearia chamada Piggly Wiggly.
Este senhor visionário inventa um tipo de mercearia em que as pessoas poderiam andar por corredores e escolher elas próprias o que queriam. Ora, isto faz o quê? Começa a promover a ideia de marketing dos produtos, porque as pessoas agora veem-se confrontadas com a escolha estética dos pacotes dos produtos. Fez com que, portanto, o marketing mudasse completamente e fez com que se virasse os olhos, em termos financeiros, os olhos das multinacionais para este negócio. O senhor acaba por vender cota-parte a uma multinacional que o afoga completamente e ele perde todo o poder sobre aquele tipo de mercearia. Ele vê-se confrontado com a necessidade de criar outro tipo de mercearia para combater a multinacional. Ele cria um novo modelo de mercearia e qual é esse modelo? É aquele modelo que nós temos hoje, que é não só poder ir ver pelos corredores aquilo que queremos comprar, como ter depois uma peixaria e um talho e depois, obviamente, que isso acaba por ser a nova regra. O lado humano, essa necessidade de transgredir sempre aquilo que nós já criamos e de tentar inovar, abala sempre a tradição, mas também traz, hoje em dia, no sistema em que nós vivemos, essa corrida ao lucro. É muito engraçado que hoje em dia as lojas do Piggly Wiggly ainda existem e são viradas para a ideia de tradição. Ora, elas inicialmente eram viradas para a ideia de transgressão de tradição. Vamos deixar de ser um senhor ali que escolhe os produtos por nós. Engraçado como há este círculo final. Portanto, como podem ver, se quiserem, experimentem este livro. Tem um tom sempre muito irónico, muito cómico, profundamente humano. Portanto, John Green, acima de tudo, tenta, no final de cada pequeno ensaio, trazer uma reflexão positiva para o futuro e nunca deixar que a leitura se torne algo, em termos de reflexão, pesado. Portanto, há sempre uma balança que nos apresenta o lado positivo e o lado negativo. Outro exemplo de uma autora que ultrapassa o seu campo artístico para nos trazer vivências, assuntos variados, é uma autora que infelizmente não está traduzida nem em Portugal nem no Brasil, chamada Anne Truitt, que é uma artista, escultora, e esse livro chama-se Daybook, e é um livro que também ainda estou a ler, muito bom, diarístico, portanto, pequenas entradas de diário na vida desta mulher, ali por volta dos anos 70 e 80. Durante esses anos, a Anne Truitt estava a tentar tornar-se uma artista a tempo inteiro. Desiste de psicologia, tenta ser escritora e depois passa a ser escultora. E é sobre isso. É sobre o que é ser mulher na arte, sem cair em grandes dramas sobre as dificuldades específicas da mulher, porque a Anne Truitt percebe que mais do que isso, os artistas têm um problema que é o financiamento e o dinheiro. Este livro é muito mais do que sobre a arte. Fala sobre arte, fala sobre o ato de criar arte, mas fala acima de tudo sobre ser uma pessoa no mundo, sobre as nossas reflexões, as nossas inquietações, aquilo que nos move, o que é viver em família, em sociedade. É um livro extremamente interessante, mas como eu também não queria deixar este agridoce, na medida em que muita gente não vai ler por não estar traduzido, eu trago uma recomendação de diários também de uma artista que estão traduzidos para português. Basta procurar em diários de Sylvia Plath. Adoro diários de artistas. Adoro entradas de diários, porque depois também é muito produtivo para quem gosta de escrever ou quem quer escrever. Se repararem, quando começam a ler diários, depois sentem-se na necessidade de mimicar, de copiar um pouco aquela estrutura de todos os dias ou todas as semanas, abrir entradas do vosso diário. E eu acho que é algo muito, muito, muito inspirador. Não só porque conhecemos estes artistas, e muitos artistas têm diários ou cadernos, vocês vão ver essas duas palavras a funcionar da mesma forma, cadernos e diários. Até o Saramago, por exemplo, para quem gosta muito de Saramago, tem os cadernos de Lanzarote. Não é? Por fim, e como estamos num diário cultural, não poderia deixar de mencionar música. Uma das minhas bandas prediletas, Radiohead. Sou os Radiohead, eu amo a voz do Thom Yorke, adoro a evolução daquela banda, a união da banda, o facto de terem sido bastante consistentes ao longo da vida e
amo profundamente os Radiohead, a sonoridade, muitas vezes não consigo ouvir outra coisa. Vou deixar a recomendação de 2 álbuns. São consensualmente talvez os álbuns mais aprimorados dos Radiohead, mas vai depender de fã para fã qual é que é o álbum favorito. Aqui a minha recomendação são 2. Vou dizer por ordem cronológica. OK Computer e o segundo álbum é In Rainbows. Estes álbuns, e se quisermos fazer aqui o fio condutor do vídeo inteiro, trabalham sim o amor, a vida, a perda, a complexidade do que é ser humano. E todas essas temáticas estão presentes em Radiohead, é impossível não estarem. Claro que há uma necessidade de criar uma habituação à sonoridade dos Radiohead, se calhar não é a vossa praia, o vosso cup of tea, como diz em inglês, não interessa, não faz mal. Se não gostarem de Radiohead, não há problema absolutamente nenhum. Eu nos diários culturais trarei outras bandas, outras sonoridades e eventualmente haveremos de acertar aqui as compatibilidades musicais. De qualquer das formas, se gostarem de Radiohead, digam-me qual é que é o vosso álbum favorito ou as músicas de que mais gostam. E por hoje é tudo. Obrigada por estarem aí e vemo-nos num próximo vídeo. Espero eu, em breve.